Bom, oi, boa tarde, gente. Hoje, pelas minhas contas, é o nosso 16º encontro, nossa 16ª conversa de direito administrativo. E o tema de hoje vai ser poder sancionatório da administração pública. Na verdade, a gente, essa semana, ainda deve falar de serviços públicos. E semana que vem, provavelmente, a gente vai tratar de temas mais específicos ainda da disciplina, tendo visto a maior parte dos capítulos gerais. Os temas gerais a gente já teve live de quase todos, e então a ideia agora é começar a detalhar determinados assuntos. Hoje, então, o nosso assunto vai ser poder sancionatório, que é um tema muito rico e nos últimos anos tem despertado muito interesse da comunidade acadêmica, porque, enfim, a gente tem visto vários autores falando do assunto de novo. A gente tem o excepcional trabalho que é a tese de doutorado da Alice Voronov sobre o tema. A gente tem um livro que é quase clássico já, que é o do Fábio Medina Osório, que é o Direito Administrativo Sancionador. Enfim, a atividade sancionadora da administração é uma atividade muito intensa, muito difundida. Por onde que a gente pode examinar, onde tem administração pública, vai existir o poder sancionador. Então, é uma atividade numericamente relevante do poder público, é uma atividade de impacto do poder público e é uma atividade que juridicamente suscita uma enorme gama de discussões. Eu já vi que os meus dois companheiros de jornada estão aí já nos assistindo, o Zé e o André, e eu então vou chamar o Zé e vou deixar o Zé para a gente falar um pouco de algumas questões que emocionam em matéria de poder sancionador. Enquanto eu chamo o Zé, vamos ver se eu consigo te pôr ao vivo logo, e eu vou tratar de um assunto que para mim é bastante relevante. Eu acho que a administração pública não pode sancionar por sancionar. Quer dizer, a sanção administrativa, vamos lá, a sanção administrativa em si mesmo, né? O caráter retributivo da sanção administrativa, embora exista, não é e nem deve ser o mais relevante. O caráter pedagógico da sanção administrativa, para mim, é o caráter dissuasório, para mim, é o caráter mais relevante do sancionamento administrativo. De modo que a sanção administrativa, quer dizer, o exercício do poder sancionador, ele deve existir basicamente com finalidade de dissuadir os cidadãos, a sociedade, os agentes econômicos da infração, né? da adoção de condutas sociais. Então, acho que a sanção administrativa deve ser desenhada primordialmente para satisfazer o caráter dissuasório e não o caráter retributivo da sanção, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que vale a pena examinar, o poder sancionatório da administração pública é igual em todos os seus aspectos. Por exemplo, a gente tem o poder sancionatório largamente no exercício do poder de polícia, mas também na regulação, na prestação de serviços públicos. Existe poder da administração de aplicação de sanções que decorre da autoexecutoriedade, que tem a ver com a unilateralidade, com a imperatividade, quer dizer, do próprio Estado, da coercitividade da atividade estatal, do próprio Estado poder aplicar e executar as suas sanções, no modo geral, com as exceções que a gente pode examinar depois. Mas, enfim, tudo isso é exercido em vários momentos, em vários domínios. Poder disciplinar, poder na regulação de serviços públicos, no poder de polícia, é sempre igual. E uma outra discussão, e é uma discussão que está até na tese da Alice, mas é uma discussão que, para mim, é uma discussão relevantíssima e que a gente não tem uma resposta fechada. O poder sancionatório do Estado é um só? Ou seja, a natureza da atividade sancionatória do Estado, por exemplo, no direito penal e no direito administrativo, é a mesma?
essas são questões relevantíssimas. A gente busca, em trabalho, a gente achou na RDA antiquíssimo um texto do Nelson Hungria, falando da sanção administrativa e falando do poder do exercício da sanção, do poder de sanção do Estado. É só uma diferença de grau no direito penal, da reprovabilidade da conduta. Enfim, são vários temas. Eu vou botar isso tudo para o Zé aí e mais as questões que ele quiser trazer também. Eu acho que isso a gente já fala aqui 1 hora brincando, né? Só sobre esses 3 pontozinhos, sem falar de todos os outros. Esse é um tema muito vasto, na verdade. A atividade sancionadora é uma atividade muito rica da administração, absolutamente necessária. E aí vou deixar o Zé dando os pitacos dele sobre esses assuntos, para a gente depois ouvir o André também. Vai lá, Zé, boa tarde. Seja bem-vindo aí para a nossa conversa de hoje. Boa tarde. Eu estava abrindo aqui uma caixa aqui com um livro, curiosamente, de direito administrativo. Raízes históricas do direito administrativo brasileiro. Pequeno livro aí, será a minha leitura do dia. Tentando ler uma média de 3 livros por dia. Hoje eu já li um livro de poesia, de uma poetisa que ganhou o Prêmio Jabuti 2017. Eu vou ler esse livro de direito administrativo, vou ler um artigo científico, talvez de direito, minha rotina. Bom, eu estou invejando sua rotina. A minha rotina acadêmica, literária, né? Umas 15 intimações, umas meio 10 petições. Tem pareceres, mas eu tento não me consumir na minha vida profissional, eu tento ler coisas que não são jurídicas. Aqui, por exemplo, esse livro aqui, de poesia também, para cá, do Ismar Tirelli Neto, que foi um dos finalistas do Jabuti do ano passado. Tem um livro sobre música que eu estou adorando, é um livro clássico, que é O Sonho e o Sentido, do José Miguel Wisnik, que tem um livro também sobre futebol, que é ótimo, enfim. Além das coisas jurídicas, aquela coisa toda, né? Bom, poder sancionador do Estado. As coisas jurídicas não são as mais interessantes. As coisas não jurídicas são as mais interessantes. Olha, primeiro ponto, eu acho que tem um grande consenso aí em tudo que você falou, que é justamente o primeiro ponto. Poder sancionador do Estado, ele deve se direcionar a antes educar, prevenir antes de reprimir. Então, a função pedagógica ela é preponderante, ainda que a prática muitas vezes não seja assim, porque existe, digamos assim, um certo incentivo para sancionar, sendo que o sancionamento pode gerar caixa para o Estado. Então, existe um desvio, assim, uma inclinação para se menoscabar esse papel pedagógico na medida em que a pedagogia não gera dinheiro. E esse dinheiro, às vezes, tem problemas de incentivos, até muitas vezes pessoais em relação aos agentes. Você tem adicionais, você tem bônus de produtividade, todas as questões que acabam inclinando a administração para punir antes de educar. E isso tem pequenas violações. Então, você tem, às vezes, pensando em estatuto funcional, às vezes você tem regras que dizem assim, vai tentar negociar ou conversar com o administrado ou o servidor antes de aplicar a pena. Essas regras às vezes são ignoradas, enfim. Então, e outra coisa, tá? Eu acho que não apenas a prática de ignorar a função pedagógica desse poder repressor do Estado é ignorada, como se você judicializa isso, muitas vezes o judiciário ignora isso também. As pessoas já estão um pouco aclimatadas numa lógica de punir por punir. Então, é vigiar e punir, não é educar para não punir. Então, eu acho que esse é um ponto consensual. A prática é muito dura e a judicialização desse papel pedagógico das sanções administrativas, na minha experiência, tem dado muito errado. O judiciário é muito leniente com a sanção pela sanção. Esse é um ponto. Um outro ponto muito importante, que eu aí não acho que seja exatamente um consenso, pelo contrário, eu acho que é uma discussão interessantíssima, a discussão sobre se o poder sancionador é o mesmo nas diferentes searas, né? Enfim, se o direito sancionador é o mesmo. Esse é um assunto que, às vezes, as pessoas não estudam com devida atenção. Ali se estudou com atenção. Mas eu diria que juristas mais arejados diriam que não.
que, assim, direito sancionador, a sanção tem um propósito, tem uma finalidade. Microsistemas têm finalidades próprias. Não dá para dizer que a sanção disciplinar do servidor, que incide, em última análise, sobre a pessoa, o corpo da pessoa, o patrimônio da pessoa, tem a mesma lógica do poder sancionador que vai incidir numa acordo de leniência, numa lei, a multa da lei anticorrupção, enfim, aliás, acabou de sair um livro coordenado pelo professor André Cirino sobre lei anticorrupção, saiu hoje, né? Está na biblioteca digital da Fórum. Enfim, fechamos aí parênteses da nossa propaganda. Mas o fato não é o mesmo, não é o mesmo. As lógicas são diferentes. Se você diz, o que acontece, Patrícia? Você está identificando coisas muito diferentes, microsistemas muito diferentes, com finalidades muito diferentes, por um descritivo genérico, por uma palavra chamada sanção. O que tem aqui de comum é que existe algum nível de sancionamento, mas as finalidades são diferentes, as lógicas são diferentes, os sistemas são diferentes. Então, por exemplo, na regulação que você falava, tem uma lógica toda econômica, de custo, de incentivo. Claro que alguma coisa você pode pensar também em relação ao pobre do servidor, mas a lógica é muito mais próxima de uma pena-pena, quer dizer, do que essa lógica econômica que seja mais próxima da lógica regulatória propriamente, né? Então, a sanção que a agência reguladora Anatel aplica na companhia telefônica é sanção administrativa da mesma forma que a sanção que o comandante-geral da PM aplica sobre o cabo que estava mascando chiclete. São sanções administrativas iguais, o poder sancionatório da administração se expressa da mesma forma, a não ser de forma muito genérica, eu diria que não. E o problema de generalidades é que elas costumam ter um potencial heurístico muito baixo, né? Então, assim, os vasos vazios ressoam muito, né? Se você diz assim, isso é tudo sanção, vamos aqui aplicar uma lógica criptopenal, você chega a conclusões erradas, enfim. Esse é um problema, né? Concretamente, baixando um pouco mais do nível da generalidade para o debate que se trava muito nesse campo tem a ver com uma importação, muitas vezes, acrítica de teorias do direito penal, que às vezes fazem sentido, mas às vezes não fazem. Então, é preciso muito cuidado, atenção, raciocínio, lógica, critério para saber exatamente, para você averiguar os valores do microsistema sancionador ao qual você está direcionando aquela análise, para entender exatamente qual é o propósito daquela sanção, qual é o sentido daquele microsistema. Então, eu diria que não, o direito sancionador não é o mesmo, a não ser no sentido muito abrangente. Lembrando que, como dizem os romanos, os vasos vazios ressoam muito. Então, assim, num sentido muito genérico, muito abstrato, e cujo conteúdo heurístico é nenhum, você pode dizer, é sanção, tem uma autoridade administrativa, tem um sancionado, mas tem que respeitar devido processo. Mas, salvo isso, as lógicas acabam sendo diferentes quando você vai ali no detalhe, né? E é o detalhe que importa, né? O diabo está nos detalhes, né? The devil's in the details. Então, 2 pontos aqui. Agora, então, você trouxe 2 pontos, eu vou trazer outros pontos interessantes também, que eventualmente a gente até pode tratar deles com mais vagar em outros momentos, mas um ponto que eu acho interessante para a gente discutir aqui é uma coisa até bem conceitual. O Fábio Medina Osório fala, os autores espanhóis falam disso também, que é uma distinção entre a sanção administrativa, propriamente, e a restauração da ordem de polícia. Ou seja, aquilo que é multa ou outro tipo de sanção e aquilo que é uma atividade da administração para restaurar um certo dever ser, entendeu? Eu acho esse um ponto interessante. E aí, em tese, a restauração da ordem de polícia, exemplo, a polícia, de um final de semana, tem os carros, eles estão estacionando irregularmente na Avenida Atlântica para ir à praia. Saudade, praia, saudade, carros estacionando irregularmente. Não temos mais praia, nem carros estacionando em lugar nenhum, né? Enfim, e aí você teria uma atuação da Guarda Municipal que reboca esses carros, que tiram, etc. e tal. Isso não seria sanção propriamente,
mas isso seria uma forma de você restaurar a ordem de polícia proibitiva do estacionamento naquele local. Então você não teria exatamente uma sanção, tecnicamente, mas você teria uma restauração de uma ordem de polícia proibitiva. Eu acho esse raciocínio interessante, eu acho que muitas vezes é isso mesmo, só que eu consigo imaginar circunstâncias, situações nas quais a restauração da ordem de polícia acabe extravasando para algum nível de sancionamento, entendeu? O raciocínio quando você restaura a ordem de polícia, você não dá, por exemplo, devido processo legal, porque tem um elemento ali de evitação imediata do dano. E já a sanção, claro, tem que ser precedida de devido processo legal. O que eu quero dizer é o seguinte: muitas vezes, ou pelo menos algumas vezes, a restauração da ordem de polícia pode extravasar para algum nível de sancionamento, entendeu? Então, talvez faça sentido dar o devido processo nessas circunstâncias. As coisas não são tão simples como numa clivagem entre restaurar a ordem de polícia, então não devido processo, aplicar sanção, então devido processo. Eu acho que muitas vezes restaurar a ordem de polícia implica medidas que são tão gravomes, tão gravosas, que talvez justificassem algum nível de procedimentalização. Tudo depende da urgência, claro, né? Mas esse é um ponto conceitual que eu acho interessante. Isso, aliás, se conecta com outra coisa, que não é exatamente... Se você pegar uma leitura muito castiça do direito administrativo, você não diria que é sanção. Você está restaurando uma questão, uma legalidade que foi mal ferida por alguma violação à lei. Então, por exemplo, quando você anula um ato ilegal, você não está sancionando ninguém. Mas existem efeitos da anulação do ato ilegal que repercutem como se fosse uma sanção ou que genericamente repercutem gravosamente na esfera jurídica de diversas pessoas afetadas. Ora, nesses casos, a jurisprudência se encaminhou nesse sentido, mas o que eu quero dizer é que como o fenômeno do sancionamento ele é mais amplo do que aonde tem sanção. Eu diria que pode ser um fenômeno de uma certa gravosidade, assim. Então você anula o ato... Deixa eu só fazer um comentário. Você sabe que, de uma certa maneira, a lei do processo administrativo incorpora isso no artigo 54, quando ela fala em atos que gravosos, atos que restringem direitos. A legislação europeia também, a lei alemã de processo administrativo fala em atos gravosos, em atos que reduzam direitos. Na verdade, assim, as garantias, hoje, elas são asseguradas num conceito mais amplo de atos que limitem direitos, atos que restringam direitos. Então, assim, o conceito de ato gravoso realmente é um conceito mais amplo que abarca não apenas os atos sancionatórios, mas os atos que eventualmente interfiram negativamente na esfera jurídica de interesse do sujeito interessado. Eu acho que isso... Talvez os cursos de direito administrativo mais básicos assim não peguem, não atentem muito para essa sutileza, mas de uma certa maneira a legislação já tentou para isso. Existe um conceito de ato administrativo gravoso, né? Então acho que a lei de processo administrativo federal é uma lei muito boa, né? A gente estava discutindo numa dessas conversas anteriores que apesar de ela não ter pegado 100%, ela é moderna, ela é bacana, né? Teve uma comissão de juristas. Então, existe um elemento de gravosidade, tem lá ato que de qualquer forma implique o limite de restrição a direitos e tal. Ela incorpora, né? A lei federal incorpora a ideia de gravosidade. A jurisprudência se encaminhou nesse sentido também, né? De anulação que repercute negativamente na esfera jurídica de alguém, a que se dá o devido processo legal. Então, a rigor não é exatamente uma sanção, mas existe um impacto negativo que às vezes aquilo é sentido como sanção. Então, você tem que dar o devido processo legal. Eu acho que talvez não seja numa aula, numa conversa sobre poder sancionador que a gente consiga encaixar esse debate sobre atos que não são sanções, mas que são sentidos como sanções, entendeu? Atos gravosos, assim. Eu acho um tema pouco tratado, assim, acaba voando um pouco abaixo do radar, mas eu acho que ele merece uma discussão, assim. Nem
digamos, o poder sancionador ele não é o mesmo entre searas do direito e nem tudo que é sentido como sanção pelo particular sequer é sanção necessariamente, entendeu? Então, no sentido horizontal, no sentido vertical também. A gente tem que usar gradientes de poder sancionador para o lado e para baixo. Eu acho esse um ponto interessante. Restauração da ordem de polícia, questão da gravosidade. Tem uma discussão, e talvez a gente possa discutir isso melhor numa aula sobre acordos substitutivos, sobre poder negocial da administração, mas é um debate também bem típico aqui de sanção e de poder sancionador, que é a discussão sobre o limite do sancionamento, dos acordos que substituem penalidades, né? Negociações de penas, negociações de sanções. Esse é um tema muito importante, eu diria que um dos temas mais quentes. Você tem um debate enorme na lei de improbidade, então veio uma alteração nela. Você tem uma jurisprudência que às vezes gera receio no administrador que faz esse acordo, então ele acaba tendo um comportamento extremamente ortodoxo e às vezes o acordo que ele propõe é quase inaceitável ou é uma outra forma de sanção, então o particular nem adere àquilo. Então acho que a gente tem que explorar eu diria que, na verdade, nós temos que dar conforto ao administrador para explorar essas substituições de penalidades pecuniárias, por exemplo, por obrigações de fazer ou coisas mais criativas do que ficar multando enfim, isso é muito... Dependendo do caso, eu tenho uma ex-orientanda minha que estudou a efetividade, Patrícia, das sanções, da cobrança das multas que são aplicadas pela Anatel. É muito baixa, Patrícia, é muito baixa. Juliana Palma também tem livro nesse sentido, né? É muito baixa. Aquele negócio, aplica as multinhas, aí não... Travou. Travou para todo mundo ou travou só para mim, Zé? Tá funcionando? Ah, sim. Voltou. Deu um bug aí no negócio. A efetividade da cobrança dessas sanções é muito baixa, né? Então, se você vai insistir numa coisa que você está dando errado, por que não fazer acordos que sejam mais interessantes para a administração pública e para o interesse público? Você tem que dar conforto para o administrador para poder fazer acordos mais interessantes, mais inteligentes. Então, acho que isso é um ponto importantíssimo, né? Então, Isso deixa é o eu chamar debate o André, então. de controle também, né? Vou chamar o André, então, a gente já botou questão demais para ele falar aí. Vamos ver qual é a opinião do André sobre esse monte de coisa aí. Já te chamo de volta. Obrigado. André. Beleza, valeu. Vamos lá, cadê? Vai ter muita coisa para o André comentar. Tem muito assunto. Poder sancionador é um assunto que tem muitas variáveis, muitas variantes para a gente abordar. Tem a questão da quantificação das sanções, da proporcionalidade, da discricionariedade do poder sancionatório administrativo na eleição da sanção a partir da conduta, o que a gente não vê. André, pede para entrar aí, que a gente não vê basicamente no direito penal, quer dizer, o dilema tipicidade, a admissão de tipicidades mais amplas como regra, a correlação entre a conduta e a sanção. Enfim, a gente tem no direito sancionatório público uma quantidade de questões para serem enfrentadas. Eu não estou conseguindo chamar o André aqui. A gente tem uma quantidade. Sim. A gente tem uma quantidade de questões para serem examinadas que a gente podia falar umas 3 ou 4 conversas só sobre o poder sancionatório. O André está vindo aí para ele falar. Oi, André. Seja bem-vindo aí no Conversa de hoje. E aí, tudo bem? O Zé e eu suscitamos muitas questões. Pois é. Qual é a sua opinião? Vamos lá. Minha primeira opinião é que
Tenho inveja do Zé Vicente, que está lendo 3 livros por dia. Pois Primeiro registro. ele não tem filho, né? Fala com ele, pô, que eu fico feliz quando eu consigo cozinhar um negócio diferente, assim, comer um negócio diferente. Não, o Minha meu dia, missão. assim, eu até gostaria, eu até fiz uma fila de coisas, assim, mas Ó, aqui, ó, chegando a foto. Oi, Maria Cecília, pois é. Ela tá brava. Não, não dá pra isso agora não, filha. Mas foi muito interessante as observações, né, e essas questões de direito sancionador e várias bolas levantadas e dessas questões. Gostei também, outro registro, né, o Zé Vicente falou, o livro Direito Administrativo e Corrupção, que tinha sido suspensa a publicação por conta da pandemia, mas a editora Fórum agora decidiu lançar na plataforma Fórum para os assinantes, né, e depois vai começar a lançar as versões eletrônicas, que é o futuro, né? Até conversei com o Luiz Cláudio, editor da Fórum, né? Obrigado. E ele falou que eu falei com ele, pô, o futuro é que as pessoas que querem a versão impressa vão encomendar uma versão, né? Você vai lá, o cara compra a versão e vai imprimir um livro para você. Eu acho que esse é o futuro. Eu acho também. Mas isso tem um lado, o Zé deve também ter opinião sobre isso, tem um lado que assim, são sentimentos contraditórios desse novo mundo dos livros. Por um lado, é muito bom, você quer o livro, você vai ali, você encomenda, você baixa, é muito imediato. Mas, assim, eu não deixo de lastimar. Não, eu também não, eu gosto. Talvez isso mate a descoberta, né? Eu também tenho esse medo, mas acho que não tem muito jeito. Livro, na alguma livraria, coisa. Quando você está lá olhando uma estante, você acha um livro que você não estava procurando, que sequer você sabia que ele existia. Então, assim, essa descoberta, como é que a gente vai conseguir manter? Isso é que mais me... E olha que eu não sou assim, né? Eu não chego a ser uma fã ardorosíssima, eu vou a livrarias, vou com frequência, até porque meu marido ama livraria. Então, assim, eu conheço livraria em tudo que é canto, porque é o primeiro lugar que a gente costuma ir, mas isso priva a gente da descoberta. E isso eu não sei como a gente vai substituir isso. E eu já descobri tanta coisa pela qual eu fiquei fascinada depois. Então, enfim, a gente caminha para novos caminhos, mas como garantir a descoberta, que você encontre o que você não estava procurando, que você goste do que não estava procurando? Isso eu não sei fazer, mas enfim. Acho que vai ser uma relação diferente, né? Mas enfim. Mas sobre as questões que você levantou, o livro é organizado, foi fruto de um trabalho do nosso programa de pós-graduação, né, que eu organizei com as alunas Ana Carolina Miguel e Fernanda Morgan. E tem artigos de professores da USP, da FGV Rio, FGV de São Paulo, ficou bem bacana. Enfim, mas fora a propaganda. A primeira questão que você falou, Patrícia, primeiro que eu notei as 3 questões que você levantou, foram as 3 que eu havia notado, mas eu notei ordem diferente. Você terminou por a minha primeira, que é a questão da equiparação com o direito penal, né, do direito sancionador. Porque a primeira onda do direito administrativo são obra clássica, o livro do professor Fábio Medina Osório, que estudou na Espanha, ele caminhava nessa linha de equiparação, né? Você pega, inclusive, os precedentes. O livro do professor Fábio Medina se tornou muito influente, né? Você pega precedentes no STJ que o citam e que caminham na equiparação. Eu lembro do precedente do ministro Fux, quando estava no STJ, que ia por essa linha. E essa equiparação ela tem uma origem muito clara na Espanha, que foi onde o professor Fábio Medina Osório fez o doutorado dele. A tese de doutorado dele foi a base do livro dele, né? Que é a Constituição Espanhola, que explicitamente indica essa equiparação. A gente poderia, se no Brasil a gente precisa fazer um esforço interpretativo de equiparação, lá o esforço interpretativo de desequiparação, porque as normas sancionadoras, as garantias penais, que a gente chama de garantias, por exemplo, de retroatividade, devido processo legal, enfim, todas essas garantias, contraditório,
as garantias elas são colocadas na ideia de sancionamento, né? Ninguém pode ser... Então, a Constituição Espanhola, no artigo 25, até a briga fala assim, ninguém pode ser condenado ou sancionado por ações ou omissões no momento em que produzir, se o ato não constitui delito, o princípio da retroatividade. Então, sempre fala, ninguém pode ser condenado, penal ou sancionado. Então, existe claramente uma opção constitucional de aproximação. A gente não tem essa aproximação. Né? A gente não tem essa aproximação. E acaba que essa equiparação gera perplexidades, né? Que são apontadas muito bem pelo livro da Alice, que para mim é o melhor livro sobre o assunto. Então, de uma necessidade de que a gente olhe com mais cuidado isso, até mesmo porque essa equiparação ela não necessariamente vai gerar os melhores resultados. Né? É preciso que você faça uma avaliação sobre o que se ganha e o que se perde com essa equiparação, né? Uma avaliação pragmática, consequencialista sobre isso. Né? Então, e uma das avaliações, uma outra questão que você levantou, é a avaliação sobre punir por punir. Né? A punição ela precisa ser avaliada com inteligência. Né? O Zé Vicente comentou das sanções das agências reguladoras. Eu lembro de um estudo que eu estava procurando aqui, do Tribunal de Contas. Eu acho que a Alice trabalha com ele. Acho, não tenho certeza. Que falou que a Anatel só recuperava um percentual pífio, né? Eu não lembro o percentual, sou ruim de lembrar números, mas é um percentual, acho que é menos de 10% das multas. Não, TCU verificou que apenas 3,7% das multas aplicadas entre 2005 e 2009 ingressaram nos cofres públicos, ou seja, vou arredondar 4% do que eles multaram. E não são, e são bilhões de reais, são 24 bilhões de reais. A Anatel mostra assim, duas coisas. A falácia do caráter arrecadatório. Nenhuma sanção arrecadatória, não existe isso, é um erro. São duas falácias. A falácia do caráter arrecadatório, né? E a falácia da efetividade, né? Assim, como se a sanção estivesse trazendo resultado. Ela não está trazendo resultado. Significa que ou vocês são muito ruins na aplicação de sanções, estão punindo o que não é para punir, ou a punição não traz nenhum tipo de resultado, porque se as pessoas continuam cometendo ilícitos, se as empresas, no caso as empresas que são objeto da regulação da Anatel, continuam cometendo os mesmos ilícitos, porque continuam reiteradamente sofrendo essas sanções, é porque a sanção não traz resultado nenhum. O que indica, como diagnóstico, que a gente precisa reavaliar que punir por punir não leva a lugar nenhum. Né? Então, muitas vezes, é melhor pensar num acordo, pensar num outro tipo de estratégia, né? Como disse o Zé Vicente, e lembrou do livro da professora Juliana Palma, duas grandes administrativistas brasileiras que têm uma contribuição muito importante para o direito sancionador. Você também mencionou as sanções, a questão do problema de sanções são iguais, né? A punição, sanção do poder de polícia, sanções... Eu acho que não. Acho que a tendência é que elas sejam... Cada tipo de sanção tem um escopo diferente, né? Até mesmo pensei... Eu acho que... Mas elas não, o que não significa que elas não possam ter as mesmas formas de garantia, né? As sanções contratuais, por exemplo, Patrícia, né? Nos contratos administrativos que a gente tem sanções, né? Sanções possuem escopos diferentes, né? Elas têm um objetivo ali de garantir que o particular esteja engajado no cumprimento do contrato, né? No cumprimento das suas obrigações contratuais, assim como acontece nos contratos privados mesmo, né? Nesse tipo de sanção. Tem uma coisa que eu anotei aqui, as sanções de relações privadas, né? A gente, hoje, existe uma aproximação, uma preocupação de garantia de direitos, vou colocar assim, de inserção de aspectos garantísticos, né, nas relações privadas mesmo, né? Então, assim, e para fazer isso, veja como é que é interessante, né? A gente consegue pensar
em aspectos garantísticos nas relações privadas, sem qualquer tipo de equiparação no direito penal. E no direito administrativo o caminho foi a equiparação, né? Talvez a gente não precise disso. O processo sancionatório ele precisa ser levado a sério, é óbvio que precisa, né? Tem que haver cuidados e tal, mas a gente não precisa chegar ao ponto de equipará-lo, né? Os escopos são diferentes, as relações são diferentes, os objetivos são diferentes. Uma multa de trânsito não tem as mesmas implicações do que uma sanção penal. Daí se dizer que o resultado precisa ser que o tipo de direito aplicável precisa ser outro, né? Enfim. O Zé Vicente falou dessa distinção, que eu acho essa discussão interessante, sobre sanção versus restauração da ordem de polícia. Eu não sei, para ser franco, Zé Vicente, eu nunca parei para pensar nisso, tá? Nesse problema. Mas minha preocupação, em que medida, né, se você, pelo que eu entendi, você está equiparando, dizendo assim, existe um direito sobre os gravames, né, como se fosse não um direito sancionatório e uma preocupação, eu senti uma preocupação ontológica, uma preocupação de definir o que é sanção, né, e para aí depois a gente tentar diferenciar dessas outras exigências, gravames, ou então obrigação de restaurar a ordem de polícia, né, restaurar o direito. Assim. A obrigação de restauração ela pode ter um caráter punitivo também. Né? Eu não sei se, enfim, para ser franco, eu estou pensando enquanto falo aqui, mas eu acho que o fato de haver... Eu não sei onde essa distinção, o que a gente ganha com essa distinção. Eu acho que pode haver sanções diferentes. Eu acho que a gradação e a preocupação pode ser diferente, mas eu não consigo enxergar em que medida essa conceituação pode ajudar. Eu não sei, tem que pensar. Né? O importante é que haja um aspecto pedagógico, que seja efetivo, né? Que a gente consiga que a sanção realmente faça com que o sujeito não cometa os ilícitos novamente, porque o objetivo é esse, ao fim e ao cabo, é esse, né? Que o sujeito não... para isso que existe a sanção, né? Ela gera um incentivo, né? O sujeito faz o cálculo lá, bem escola de Chicago mesmo, né? Ele faz um cálculo, é mais barato o quê? Pagar a multa ou praticar o ilícito? É assim que é feito, simples dessa forma. Duas questões que eu queria te ouvir, e depois eu vou ouvir o Zé também. Bis in idem. A gente está acostumado na sanção administrativa, uma jurisprudência brasileira bastante receptiva a uma tese que a gente sustenta. Eu dou sempre um bom exemplo. Uma determinada concessionária de serviço público, ela tem uma prestação de serviços, alguma falha na prestação de serviço. E isso enseja o exercício do poder sancionatório pela agência reguladora. Mas, ao mesmo tempo, esta mesma falha na prestação de serviço desafia o funcionamento e a operação de um outro sistema, o de defesa do consumidor. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, uma relação de prestação de serviço, tem lá o dispositivo expresso. Então, você, simultaneamente, por uma mesma conduta, são startados duas esferas regulatórias distintas com poderes sancionatórios distintos. O entendimento da jurisprudência brasileira, na maior parte dele, é de que isso não seja bis in idem, que justamente, embora a mesma conduta, ela gera ilícitos em esferas distintas e pode desafiar o exercício do poder sancionatório nessas esferas distintas. Por outro lado, há um entendimento, eu vi uma palestra uma vez do nosso colega Rodrigo Mascarenhas, em que ele abordava o assunto, e ele invocava, inclusive, acho que convenções internacionais, em que há um juízo muito mais rigoroso sobre bis in idem, né? Enfim, uma mesma conduta somente pode desafiar uma única resposta sancionatória do Estado, porque senão você configuraria aí um bis in idem muito claro. E a outra questão que eu queria te ouvir é quanto a essa questão que eu particularmente sou a favor, mas que há um rompimento com o direito penal tradicional, uma maior flexibilidade, uma certa discricionariedade no exercício do poder sancionatório,
que é o que tem quase sempre na legislação administrativa, em que você não tem uma correlação exata entre o ilícito e a sanção, de modo que o mesmo ilícito pode desafiar sanções diferentes, o que é muito comum e largamente aceito, e eu, pessoalmente, pelo qual tenho alguma simpatia. Mas, inequivocamente, há uma certa discricionariedade no exercício do poder sancionatório administrativo. Queria ouvir você um pouquinho sobre isso e o Zé também, na sequência. Qual é a sua opinião? O que você pensa dessas coisas? Enfim, né, que são questões que eu acho que são questões sensíveis do exercício do poder sancionatório da administração. São duas questões boas, né? Que a importação automática indica uma coisa, mas se a gente começa a pensar, a ponderar, ela pode mudar um pouco, né? A questão da discricionariedade na aplicação da sanção, eu acho que é um pouco inevitável, assim, que haja algum nível de discricionariedade, de avaliação de conveniência e oportunidade. Talvez, diria mais, pode ser que seja talvez até desejável em alguns casos, né, que a administração pública tenha um espaço de avaliação em concreto para aplicar algum tipo de sanção ou outra, né? O que é fundamental, e daí, assim, se a gente for falar aqui algum nível de vinculação, o que é fundamental é uma avaliação, a motivação, né? Que haja uma avaliação concreta sobre uma motivação e uma avaliação em concreto sobre por que estou aplicando aquela sanção e por que uma justificativa, né? Um dever de motivação. Vejam, mesmo no direito penal, né, a dosimetria da pena, as aplicações, ela tem um nível de discricionariedade para o juiz, né? E isso, eu acho que é inevitável que haja algum nível no âmbito administrativo, eu acho que faz parte. Pode ser que seja até desejável, porque se a gente quer um aspecto pedagógico da sanção, algum nível de avaliação de conveniência e oportunidade, eu acho que deve haver. Quanto ao bis in idem, eu acho que, vejam, eu não acho que ele seja inviável, veja, eu não acho que haja uma proibição, uma vedação ao bis in idem tucur no direito administrativo sancionador, tá? Eu acho que é possível que, em concreto, a gente avalie uma aplicação de sanção indevida, né, por conta da irracionalidade que isso gera. Né? Mas assim, que um mesmo fato pode implicar dois tipos de punição, eu acho que é possível, se pensar em abstrato. Mas eu acho que, em concreto, essa duplicação ela pode revelar uma irracionalidade do sistema que mostre que, nesse caso, ela é indevida. É assim um pouco que eu penso, Patrícia. Não, é complicado. Assim, eu via isso com alguma naturalidade, mas na época que eu vi essa palestra do Rodrigo Mascarenhas, até depois ele me encaminhou os slides que eu pedi, eu fiquei bastante incomodada, talvez com esse excesso de... voltando um pouco ao que o Zé falou no início, com esse excesso de sanha punitiva do Estado brasileiro de algum jeito. E aí a gente pune muito e pune mal, né? Sanciona-se muito e sanciona-se mal, né? Então a gente realmente, assim, acho que o poder sancionatório, as competências sancionatórias do Estado deveriam ser revistas, a gente devia fazer uma reflexão, qual o resultado prático, né? Por exemplo, esse é um assunto que provavelmente a gente vai abordar. Eu acho que meu parâmetro é mais de racionalidade do sistema, entendeu? Uma racionalidade sistêmica. Porque às vezes é muito irracional. Né? Tem casos em que o Ministério Público propõe ações civis públicas por conta diz, olha, os caras estão sendo multados, mas aí pede uma obrigação de não fazer e, se não houver, pede a aplicação de astrentes. Então, o sujeito recebe uma multa, vamos supor, uma empresa de telecomunicações que recebe multas e as multas são muitas no âmbito da Anatel, e aí o Ministério Público vê aquilo, fica feliz e fala, achei uma ação civil pública. E aí vão propor uma ação civil pública e bota astrentes para cada vez que ela cometer o ilícito. Olha, para mim isso é completamente irracional. Né? Então, colocar o judiciário no lugar da administração pública mesmo, né? E trazendo
uma irracionalidade para o sistema, né? Acho Nesse que- caso, a lógica da vedação bis in idem se aplica muito bem por conta da irracionalidade, né? Que talvez seja a lógica que subjaz à ideia de vedação bis in idem, né? Não, acho que essa perspectiva de racionalidade é bastante relevante. É muito irracional o nosso sistema. Enfim, vou chamar o Zé para ele fazer aí as análises disso, porque eu acho que já estamos chegando. Passa rápido. É. A nossa live passa muito rápido, gente. Isso né? aqui é Quando a bomba, gente- cara. A gente vê uma hora Tchau. voa. Boa noite, Né, gente. Zé? Tchau, tchau. Valeu, Tchau. obrigada Beijinho, aí. tchau. Zé, vamos lá para terminar aí com você, para ver o que você pensa aí desses temas finais que a gente andou citando, e mais alguma outra questão que você queira Então, vamos lá. abordar, né? Do que a Os gente dois falou. pontos que você tratou, que é o bis in idem e a questão da discricionariedade. Vamos começar pelo mais simples, a questão do bis in idem. A questão do bis in idem é o seguinte, eu acho que pode existir, a partir de um mesmo comportamento, de uma conduta, fundamentos distintos em que tecnicamente não seria bis in idem. A agência reguladora pode estar sancionando a concessionária não fundada na violação ao direito do consumidor, mas fundada numa violação de uma norma técnica ou coisa parecida. O PROCON, naturalmente, vai violar, vai sancionar com base na questão do direito do consumidor. Então, assim, mas pode acontecer de ter o mesmo fundamento. Aí talvez seja mais fácil alegar um bis in idem. Então, acho que materialmente pode existir um bis in idem. Por outro lado, ir contra essa tendência de aceitar, que é a tendência jurisprudencial brasileira de aceitar que essas esferas, essas microesferas, essas entidades da administração sancionem pelo mesmo comportamento sob fundamentos diferentes ou um pouco diferentes, você proibir o bis in idem duro, numa percepção mais pura e dura de bis in idem, pode gerar dois problemas. Em primeiro lugar, pode gerar uma corrida para sancionar. Já que só vai ter uma pessoa que vai sancionar, uma entidade que vai funcionar, vai ter uma disputa entre entidades com poder de sancionador. Isso pode violar devido processo legal. Além disso, já que vai ter apenas uma entidade que vai ser a entidade a sancionar, ela vai ser submetida a um intenso escrutínio, de modo que vai haver uma tendência, eu imagino, a que essas sanções sejam máximas, justamente para que não haja questionamento. Porque outras potenciais concorrentes do sancionamento vão questioná-la. Mas eu poderia sancionar mais, eu sancionaria melhor. Então, ela vai evitar questionamento, já que ela está concorrendo com outras entidades por essa sanção, dizendo assim, olha, vou sancionar no máximo, isso pode violar, por exemplo, proporcionalidade ou coisas parecidas. Então, eu acho que proibir o bis in idem tem uma ideia de garantismo, mas pode gerar efeitos de uma corrida para quem sanciona primeiro, que viola devido processo, e uma corrida para que esse que sanciona primeiro sanciona maximamente, para não ter questionamento, o que viola a proporcionalidade. Então, é uma boa intenção que, em concreto, pode dar errado. Esse é o meu primeiro ponto em relação ao bis in idem. Essa é uma visão fora da caixa, porque a visão clássica é criticar o bis in idem, assim, pode ser que não. Em relação à discricionariedade, agora concordo com o que o André falou, de que pode gerar incidentalmente irracionalidades, né? Mas, enfim, talvez eu fique pensando, se uma entidade só sanciona, e você perde também o poder de você discordar, você trabalha discursivamente menos, assim, você tem menos informação, você tem um único ente sancionador. É uma visão um pouco mais monológica, você só discute com um, em vez de discutir com vários. O que você perde em descoordenação, você ganha em novos debates, e invalida aqui, isso serve de precedente para o outro. Aqui você só tem um. É o seu juízo único. Ganhou ou perdeu, mas é só uma pessoa. E isso é o que você pode ganhar em coordenação, mas você pode até dificultar a defesa mesmo, entendeu? Então, esse é um ponto. Agora, em relação à discricionariedade, Patrícia, eu acho que a discricionariedade é inevitável em qualquer linguagem que não seja matemática. E mesmo a matemática moderna entende que algum nível de indeterminação é inevitável, né? Isso é a obra do Weissmann, a obra do Hart, a obra do Noel, lendo Weissmann e o Hart, né? Não tem como evitar a discricionariedade. O problema de certos tipos administrativos sancionadores
é que eles não têm nenhum elemento de referência, eles não têm nenhum elemento de inteligibilidade, eles não têm índice de inteligibilidade. Tem sanção, sei lá, de estatutos policiais, militares, por aí. Tem umas coisas assim, violar o pundonor, violar não sei o quê. É uma norma penal, uma norma sancionadora em branco. Ela não tem fundamento, ela não tem índice de referibilidade. Então, literalmente, você transfere uma enorme carga discricionária para a chefia punidora e isso gera violações à impessoalidade, moralidade, etc, etc, etc. Então, o ponto discricionariedade é inevitável. O que o tipo administrativo sancionador tem que ter, fazer uma analogia aqui com a delegação lá das agências reguladoras, são Intelligible Principles Doctrine, ou seja, essa delegação para a autoridade sancionadora, ela tem que ter uma base de racionalidade, uma base de controlabilidade, porque se você não tem fundamento nenhum, como é que você vai recorrer daquilo, né? Então, esse tipo penal, ele não tem como deixar de ser, em alguma medida, transferir alguma discricionariedade. Mas ele tem que ter índices de inteligibilidade, ele tem que dar alguns elementos para que você possa sancionar. Porque, do contrário, a norma sancionadora é assim, pune pelo que você achar que deve ser punido. Isso é violação a tudo. Vou dar né? dois exemplos. O artigo 87 da Lei 8666 fala, pela violação total ou parcial do contrato, são aplicáveis as seguintes sanções. E aí lá o rol do artigo 87, que é multa, advertência, suspensão do direito de contratar e inabilidade, como é que é a mais grave, que é a inabilitação para contratar com a administração. Então, essas são as 4. E eu me lembro que, eu não sei se o Marcelo ainda acha isso, mas nas versões iniciais dos comentários à lei de licitação, ele tinha uma opinião muito séria de que esta norma era inconstitucional, justamente pela falta aí de um mínimo de parâmetro para... mas a realidade é que nunca, nem a jurisprudência, nem a maior parte da literatura brasileira do assunto acolheram essa tese. E esse dispositivo é largo e amplamente aplicado e aceito como válido. O outro exemplo que o Zé deu é um que eu sempre cito como flerta com a inconstitucionalidade, para dizer o mínimo, que é o dispositivo do Estatuto dos Policiais Militares do Estado, que é uma norma muito antiga, é um estatuto militar, que se chama violação à honra e o pundonor militares. Né? Esta norma ela flerta com a inconstitucionalidade, porque ela deixa a capacidade de punição com uma enorme subjetividade, quer dizer, a discricionariedade aí flerta com arbítrio, e esse dispositivo é daqueles claramente que a gente teria que ter como não recepcionados pela ordem constitucional vigente. Né? Enfim, fala. Esse ponto é interessante, estou me lembrando agora que tem um negócio chamado princípio da determinação, que é um troço alemão, um princípio alemão, que fala que as normas restritivas de direitos elas não devem ser vazadas numa linguagem tão indeterminada que elas possam dar asa ao arbítrio e tal. O princípio da determinação. Não é, assim, exaurir as possibilidades, porque nenhuma norma consegue, escrita em linguagem natural, humana. Mas você tem que ter algum nível de controle. Princípio da determinação, doutrina alemã. E esses exemplos aí são indeterminados, né? Enfim. O que é violar o pundonor militar? Até a linguagem arcaica, né? Uma coisa antiga e que tem pouca sustentação no Estado Democrático de Direito. Mas também não vejo grandes problemas no artigo 87. Ele é bem amplo, ele deixa uma margem de apreciação, mas porque a administração precisa... e aí é muito curioso, porque é muito comum que a mesma conduta pode desafiar sanções diferentes. Por quê? Porque junto você tem que analisar reincidência, você tem que analisar gravidade diante de determinados fatos, diante do vulto econômico, do objeto. Então, é um conjunto. O que a gente precisa ter para fazer boa atividade sancionatória? Uma motivação, uma fundamentação muito consistente. E é nisso que se falha com muita frequência. Fora a questão da falta de racionalidade, de você não se preocupar com o que você vai alcançar com aquela sanção, se aquela sanção é exequível. Assim, por exemplo, as questões de corrupção e de improbidade, eu tenho que quase todas as sanções de improbidade são um rematado fracasso, porque elas chegam no fim, quando chegam, aquelas sanções são quase inócuas ou ineficazes. Então, assim,
realmente a gente tem uma baixa preocupação com o day after dessa atividade sancionatória, com a efetiva capacidade dela de produzir o resultado social desejável. Enfim, não sei se você tem mais alguma outra consideração, nosso tempo está acabando. Eu acho que eu sou um saudoso das livrarias, como você falou. Eu gosto do espaço físico, talvez mais seu marido. Você citou meu livro, meu artigo, O Livro Jurídico Morre no Final. Eu até vou aqui ler o parágrafo que eu falo que uma das coisas que a gente perde, que é o que acontece? O fim do objeto jurídico, livro, é em boa parte o fim das livrarias. Livrarias viraram um espaço cênico para vender café. Ao procurarmos um texto na internet, ficamos presos àquilo que queremos achar, àquilo que achamos que queríamos achar e àquilo que as pessoas parecidas acharam. Não há a aleatoriedade dos encontros físicos com livros físicos em livrarias físicas. O algoritmo dos buscadores e das livrarias virtuais é ótimo. O algoritmo é super refinado. O algoritmo é a quintessente de um laboratório. O algoritmo é ferotriste. O algoritmo é cheio de rocamboles. Mas o algoritmo não nos liberta de nós. Essas últimas frases são do poema A Bomba, né, do Carlos Drummond de Andrade. Então, o algoritmo, a gente está sempre batendo em nós mesmos. E a aleatoriedade dos espaços físicos é alguma coisa que a gente tem que recuperar. Ainda mais agora, né, que a gente está preso aqui nas nossas casas. Eu estou com saudade da rua. A aleatoriedade dos encontros físicos, né? Sem dúvida. Do encontro, qualquer encontro físico que a gente vai ter com livro, com pessoas que a gente não encontraria se a gente estivesse só no nosso círculo. Enfim, não, tudo isso vai se recuperar. O do livro eu não sei. Eu acho que o livro jurídico morre no final, mas existem várias coisas que a gente precisa resgatar. Enfim, gente, com essa reflexão aí sobre livros, livrarias e pessoas, a gente vai encerrando a nossa live de hoje sobre poder sancionatório, para mostrar para vocês que o direito administrativo é muito mais que uma alma. O direito administrativo tem alma, o direito administrativo, né, é muito mais do que um código. Né, para os saudosistas, o direito administrativo não tem código. A gente precisa de código, não, a gente tem coração, a gente tem alma. E é com isso que eu vou encerrando a live de hoje. Até quinta, gente. Beijo, obrigada, tchau.